Amém? Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Vocês que nos acompanham pela live. Vocês que estão aqui nos ajudando nesse momento. Quero fazer uma oração inicial e depois nós vamos louvar ao Senhor, para que Ele seja exaltado, glorificado em nossas vidas. Pai Todo-Poderoso, que as Tuas bênçãos, Senhor, nos alcancem nesse dia. Que os nossos corações estejam, Senhor, voltados, Pai. Voltados para Te adorar, Te glorificar e exaltar. E que nós tenhamos, meu Pai, a força de suportar e de passar, Senhor, por todas essas adversidades, glorificando e exaltando o Teu nome, crendo, meu Deus, que o Teu agir se faz presente em nossas vidas, na vida daqueles que Te adoram. E tudo, meu Deus, está, Senhor, sob as Tuas potentes mãos. Nada, Senhor, nada, nós sabemos que nada acontece, meu Pai, se não for, Senhor, com a Tua permissão. Por isso, queremos, Pai, Te glorificar, exaltar, agradecer por mais esse dia de vida. Agradecer pelo trabalho, pela família, pela igreja que o Senhor nos dá e pela Tua presença, Senhor. Somos muito honrados em poder, Senhor, estarmos aqui reunidos nesta manhã. Mesmo distantes, Senhor, mas ligados, interagindo, Senhor, através da live. Deus, eu Te peço que o Senhor abençoe a cada filho e cada filha, cada família, cada lar. Seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós vamos louvar a Deus com um hino chamado Conversão. Ele fala daquele que se encontrou, se enxergou e reconhece hoje quão cego, perdido, vagava. Quantos de nós assim não estávamos? E hoje o nosso Senhor nos salvou e nos colocou na Tua presença. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e Seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha
a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glórias a Deus. Glorioso é o Senhor. Obrigado, meu Deus. E depois, meu Deus, e temos, Senhor, os olhos abertos, e temos experimentado a Tua salvação, Senhor. E cremos, Pai, que a Tua promessa se cumprirá. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que passarão os céus, passarão a terra, mas a Tua palavra, Senhor, não passará. E ainda mais diz que a Tua palavra não volta para Ti, Senhor, sem antes fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã. E nós vamos mostrar que somos gratos, Pai, mas não de boca, e sim de coração. Porque, Senhor, se aqui não estivéssemos, se na Tua presença, Senhor, nós não pudéssemos estar, Senhor, aonde é que estaríamos? Para quem iríamos, Pai? Pois só Tu tens, Senhor, palavra de salvação. Obrigado, meu Deus. Vamos dizer a Ele que é bom estarmos aqui, né? Podendo exaltar o Seu santo nome. Aleluia. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós, para nós. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Amém.
Glórias a Deus. Pai, que nós queremos estar em união, Senhor, juntos, glorificando, em todo tempo, Senhor, te louvando, um amor só, em um só Espírito. Glória, Senhor, te damos, entregamos a Ti os louvores, Pai, que sejam como o Senhor, um suave perfume em Tua presença, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Obrigado, querido pastor. Obrigado. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia, queridos. Você que está aí na sua casa, acompanhando esta live. Que o nosso Deus amado e santo venha falar aos nossos corações em um período onde a sede pela palavra de Deus está enorme. E graças a Deus, porque a palavra diz que todas as coisas têm um projeto, todas as coisas têm uma razão de ser. Nada acontece por acaso na vida dos que servem ao Senhor. Êxodo, capítulo 5, versículo 20. Vamos ver o que é que o Senhor quer falar aos nossos corações. Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 20, diz assim a palavra de Deus: E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviastes? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, venha falar conosco, abra nossas mentes, Senhor. Deus, o Senhor conhece cada coração, cada irmão, irmã, cada amigo, visitante, cada pessoa. Aonde está chegando esta palavra? Eu te peço em nome de Jesus, seja o Senhor a falar. Eu sou apenas um instrumento, Senhor. A tua palavra é o poder. Por isso a tua palavra opere segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra que Deus traz hoje, Deus tem falado muito, muito ao coração meu, que às vezes, até durante a mensagem, muitas coisas são faladas, coisas até que não foram preparadas. Mas o Espírito de Deus, ele tem a liberdade de falar. E no fim, a mensagem vai ser entendida, porque Deus é um Deus que quer que o filho entenda aquilo que ele está planejando. Antes, eu queria colocar algumas coisas para você meditar. Toda tribulação nos leva a um campo de batalha. Toda tribulação, toda perda, toda angústia, nos leva a um campo de batalha. Porque no campo de batalha, o que é que nós mais queremos? A vitória. Está numa guerra, o que você quer? Vitória. Mas toda tribulação nos leva ao campo de batalha. Toda batalha leva para uma guerra. Ou é uma guerra. E toda guerra existem baixas. O que é baixas, pastor? Morte.
Não existe uma guerra sem morte. Toda guerra tem morte. Por quê? Porque são soldados contra soldados. Não existe guerra sem baixa. Quando vemos um povo comemorando a vitória, qual é a sensação? De alegria. Vencemos a guerra. Mas nós sabemos que aquela vitória chegou com a morte de alguns. Imagine agora, passa na rede, no jornal de todo o mundo, no Jornal do Brasil, passa a seguinte notícia: queridos, foi descoberto a vacina do coronavírus. Coronavírus já não é mais, não tem morte. Foi descoberto. O que vai acontecer com a sociedade, com nós todos? Vamos sair todo mundo para a rua, acabou o corona. Vamos ficar alegres, vamos soltar fogos. A igreja vai começar a dar glória a Deus, aleluia. Com certeza vai acontecer isto, se essa notícia vier agora. Mas imaginando ainda que essa notícia chegue agora, maravilha, vitórias. Porém, quantas pessoas morreram? O médico lá que descobriu o coronavírus na China, o que aconteceu com ele? Foi o primeiro a morrer, eu acho. Então, você pode não gostar de algumas palavras, mas pensa comigo. Para que haja vitória, alguém tem que morrer. Você pode não gostar desta palavra, mas existe uma vitória numa guerra sem alguém dar a vida? Não. Me conte uma vitória, uma guerra vencida. Para toda a vitória de alguém tem que morrer. Quando as pessoas vão para uma guerra, eles sabem que podem morrer. Mas então, por que a pessoa vai para uma guerra sabendo que pode morrer? Porque ela pensa assim: eu posso morrer, mas eu quero proteger a minha casa, a minha família, os meus filhos. Eu tenho gente que eu amo, que não pode ir lá na guerra, ou que eu não quero que vá para a guerra. Então, o que eu faço? Eu me alisto para ir para a guerra, para proteger a minha casa, a minha família, o meu filho. Aí eu dou um beijo de despedida na minha esposa, nos meus filhos, e digo: filho, papai vai para a guerra, amor, eu vou para a guerra. Pode ser que eu não volte, mas eu vou dar a minha vida para salvar vocês. Porque se nós não formos para a guerra, o inimigo vem na nossa cidade, no nosso país, na nossa casa e destrói. Como os profissionais de saúde, eu vou para a guerra, posso não voltar. Mas eu vou por quê? Porque eu tenho pessoas que eu amo. E eu me formei para isso, não é isso que eles falam? Agora eu vou fugir? Isso não lembra Jesus Cristo? Jesus Cristo, quando ia morrer, ele ia morrer para quê? Para que algumas pessoas vivessem. Jesus não morreu para que eu e você vivêssemos? Sim. Hoje nós não damos glória a Deus por ter nos salvado? Sim, mas Jesus teve que morrer. E não só Jesus. Os discípulos tiveram que morrer para o Evangelho chegar aqui hoje para a gente. Quantas pessoas morreram para que eu e você recebêssemos esta palavra, a vida. Glória a Deus, fomos salvos, mas alguém morreu por causa disso. Quando, entrando na leitura do texto, quando Deus manda Moisés e Arão falar com o faraó, Deus diz: Moisés, Arão, vai lá, fala com o faraó, que eu quero que libertem o meu povo para ir para o deserto consagrar, celebrar. Eu quero que o meu povo vá fazer um culto no deserto. Vá lá, reúnam-se para adorar o meu nome.
Viagem de 3 dias para o deserto, uma viagem longa. Mas eu quero que o meu povo vá no culto. O Deus gosta de congregação, Deus gosta de culto. E ele falou, vai lá, fala para o meu povo ir lá no deserto fazer o culto para mim. O faraó fica bravo, diz que não conhece Deus e que não vai liberar nada. E Faraó toma uma decisão. Faraó pensa assim, esses crentes, eles estão muito ociosos. Eles estão querendo ir na igreja, eles estão querendo adorar a Deus, eles não têm o que fazer. Vamos aumentar o serviço deles. Vamos complicar o trabalho deles. Porque Faraó disse assim, se eles tiverem bastante serviço, eles esquecem de Deus. E Faraó estava certo, em certo ponto. Quantas pessoas estão ouvindo esta palavra agora e nunca foram na casa de Deus, ou nunca mais vieram na casa de Deus, nunca mais tiveram aliança com Deus, nunca mais dizimaram, ofertaram, nunca mais deixaram comida aqui? Quantas pessoas estão ouvindo aí e só pensam em trabalhar? Esquece de Deus, né? Então o faraó estava certo, vamos dar bastante serviço que esse povo esquece desse negócio de Deus. E Faraó mandou fazer isto. Quando o faraó mandou fazer isto, o que aconteceu? O povo de Deus não conseguiu mais apresentar a produção dos tijolos. Por quê? Porque aumentou muito a carga de trabalho. Aumentou a carga de trabalho, eles tinham que buscar a palha, buscar o material para fazer os tijolos. Então, houve um excesso de trabalho na vida dos crentes. E os crentes não conseguiram, apesar de trabalhar muito, não conseguiram. Aí o que os egípcios fizeram? Começaram a açoitar. O que é açoitar? Chicotear as pessoas. Para quê? Para que eles produzissem mais. Quando eles foram chicoteados, claro, doeu. Chegavam em casa sangrando. O povo de Deus, quando viu isso, ficou com raiva de Moisés. Chegaram para Moisés, Arão, o que vocês estão fazendo? Vocês foram mexer com o faraó. Agora, o cheiro nosso é repelente para faraó. Ou seja, como se nós estivéssemos fedendo perto de faraó. Ele não pode nem ver a gente. E, por causa disso, Moisés, nós estamos ensanguentados, porque nós fomos chicoteados. E sabe por quê, Moisés? Porque você foi falar com o faraó que nós tínhamos que adorar a Deus. O próprio Moisés e Arão, eles também ficam perdidos. E eles vão reclamar para o Deus. Ó Deus, o Senhor me enviou para falar com o faraó. O Senhor me enviou para dizer que era para adorar o Senhor no deserto. O Senhor viu o que fizeram com o povo, Deus? O Senhor viu? Por que o Senhor fez isso comigo? Deus não dá nem atenção. Essa questão do chicote, Deus não quer nem saber. Deus fala para Moisés a seguinte coisa: Moisés, fala para esse povo que eu vou fazer 2 coisas. Eu vou julgar Faraó e eu vou libertar o meu povo. 2 coisas. O que Deus vai fazer? Ele vai julgar Faraó e ele vai libertar o povo dele. Essas 2 coisas, guarde isto. Deus vai julgar o Egito, o Faraó, e vai libertar o povo dele. O que Deus deu de mensagem para trazer hoje para a igreja? Eu ainda coloquei assim:
Entenda, igreja, entenda. Entenda, igreja. Se fosse usar as palavras da palavra de Deus, talvez seja assim: quem tem olhos para ver, vejam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Por que Jesus usava essa expressão? Porque as pessoas estavam perdidas. Quanta gente está perdida hoje, sem saber o que fazer, sem saber onde ir, sem saber o que falar. Então Jesus usava: quem tem olhos para ver, veja. Tem ouvidos? Escuta. Abra os olhos para os sinais. Abra os olhos para o que está acontecendo no mundo. E veja o que tem por trás dos sinais, para ter uma leitura completa da situação. Então, eu digo para você que está aí na tua casa meditando: entenda, povo, entenda, igreja. O povo de Deus, ele estava sendo oprimido no Egito, opressão, escravidão. E o que Deus disse para o povo do Egito, quando estava na opressão, sofrendo, quando o povo estava ali clamando? Deus disse o seguinte: povo, meu povo, eu vou lhes dar uma terra que mana leite e mel, uma Canaã, uma terra boa, para vocês viverem em paz, para vocês viverem bem. Então, o Egito estava aqui e a Canaã estava ali. E Deus disse: eu vou julgar o Egito e eu vou lhes dar Canaã. Duas coisas. Porém, para sair do Egito e chegar na Canaã, existe um caminho, um deserto. Deus prometeu julgar o Egito e dar a Canaã para o povo. Mas preste atenção, a caminhada do Egito até Canaã, Deus não transportou as pessoas. O que Deus disse? Eu estou fazendo minha parte. Mas qual é a parte do povo? Sair do Egito, ir para Canaã. Por isso que Deus falou: fiquem atentos, sandália no pé, cajado na mão, preparados, para a hora que eu der o sinal, vocês comecem a partir de Canaã, do Egito para Canaã. Aquele sinal que Deus deu lá no Egito era o quê? A Páscoa, a morte dos egípcios, e no dia seguinte, depois, eles sairiam. Então veja, Deus prometeu duas coisas, e havia um caminho, um deserto para passar. E você sabe, nós já pregamos isso, né? O deserto, é fácil andar no deserto? É sol quente, ladrões, é cansativo. Você vê a tua família sofrendo, porque alguns são mais fortes, outros são mais fracos, alguns são mais velhos, outros são mais jovens, são mulheres, são crianças. Então, a caminhada do Egito para Canaã, imagine se você pegasse a sua família, seus filhos, avós, avô, colocasse um camelo para carregar as coisas e dissesse: agora nós vamos passar pelo deserto do Saara, onde de dia chega a 50 graus, à noite gela. Por isso Deus providenciou a coluna de fogo e a nuvem. Mas imagina você, chefe de família, ou mãe, avisando a sua casa: filha, mãe, pai, Deus nos deu uma terra abençoada. Mas a terra é longe daqui, é lá na Canaã.
E não tem ônibus, não tem carro, não tem conforto, nós vamos a pé, marchando. Nesse deserto, há perdas ou não há? Nessa caminhada? Há ou não há? Lógico. Lógico. Como não há perdas? Como não há perdas? Nessa caminhada, sua mãe não pode morrer? Seu pai? Seu filho não pode morrer? Pode ou não pode? Acho que pode. Acho que pode. Isso inviabiliza o projeto de Deus? Isso muda o projeto de Deus? Não. Mas nessa caminhada há perdas, há sofrimento. Presta atenção, igreja. Aquele povo que conquistou Canaã, o que eles fizeram? Oh, aleluia, glória a Deus, conquistamos a Canaã, a terra que emana leite e mel, é maravilhosa, estamos aqui, aleluia. Glória a Deus. Mas quantos morreram? Quantos morreram? Muitos. Na caminhada há perdas, não tenha dúvida disso. Assim como Deus disse, julgarei o Egito, darei libertação para o meu povo numa terra que mana leite e mel. Pois bem, o que é que Jesus Cristo nos disse? O que Jesus Cristo falou para você, para mim? Jesus disse o seguinte: eu julgarei as nações, eu julgarei o mundo, mas darei para o meu povo um paraíso. Isso é promessa de Cristo. Lembra que ele falou? Eu estou indo preparar-vos lugar para que aonde eu esteja, vós estejais também. Então, Jesus disse, eu vou julgar as nações e eu lhes darei um paraíso. Assim como Deus. Agora, para sair daqui, aonde nós estamos oprimidos, das nações, da Babilônia, até o paraíso, existe um caminho. Existe um caminho. E o caminho não é fácil. E eu pergunto para você, haverá perdas ou não haverá? Haverá perdas. É uma guerra. Paulo não diz que é uma guerra espiritual? Então, para sair daqui das nações e chegar no paraíso, há perdas. Pois, presta atenção, igreja. Há 2000 anos, Jesus, 2020, 2000 anos, pouquinho, né? Jesus foi crucificado e morto. A morte de Jesus foi a nossa alegria, porque ali nós ganhamos a salvação. A condenação caiu por terra. Porém, Jesus foi preparar lugar para nos dar um paraíso. Presta atenção, igreja. Há 2000 anos, nós que servimos a Jesus, temos sido oprimidos por este mundo. Há 2000 anos, os cristãos têm sofrido nesse mundo, sofrido a injustiça, porque um cristão de verdade, ele chora quando ele vê uma criança com fome, uma criança morrendo na África, quando ele vê a igreja dele sendo perseguida nos 4 cantos da terra. Um cristão, ele sofre quando ele vê a corrupção, quando ele vê a pedofilia, quando ele vê a indiferença, a falta de amor, quando ele vê as picuinhas, as brigas, separações, abandono. Todas essas coisas nos oprimem. A sociedade nos oprime. Os poderosos nos oprimem. Há 2000 anos,
nós temos sido perseguidos nesta terra. Só você olhar a história. E hoje não é diferente. Nós também somos perseguidos. Há 2000 anos nós estamos caminhando. 2000 anos nós estamos caminhando para chegar no paraíso. Nessa caminhada, houve perdas ou não houve? Muitas. Nós que éramos da quadrangular, lembra do pastor Donizete? Que nós amamos. Não morreu? Os discípulos não morreram? Pessoas não foram mortas? Uns morreram de acidente, outros de mortes naturais, outros de perseguição. Há 2000 anos nós estamos caminhando para o paraíso. Quantas pessoas já morreram em Cristo? Quantas? Sabe contar? É possível? Eu não sei quando que Jesus vai tocar a trombeta. Eu acho que está muito perto. Eu tenho base para dizer que está muito perto. Mas vamos imaginar que Jesus não vem agora, que ele vai vir daqui 1000 anos mais, que eu não acredito. Mas vamos imaginar. Se houver mais 1000 anos para Jesus voltar, eu te pergunto, vai ter mais perdas? Claro. Claro. Toda guerra tem perda. Toda batalha tem perda. O caminho é árduo. Deus diz: julgarei o mundo, libertarei meu povo. Mas Deus sabia que haveria açoites. Deus sabia que esta ordem de Deus provocaria a raiva em Faraó? Sim ou não? Deus sabia. Deus sabia que o povo dele ia ser açoitado? Sim ou não? Sabia. Sabia. Mas por quê? Por quê? Por que Deus deixou? Ele não é poderoso? Ele não é bom? Por quê? É difícil falar isto. A nossa vida não é maior do que os planos de Deus. O projeto de Deus, ele vai se cumprir integralmente. Não é porque morre um soldado que a guerra acaba. A guerra não acaba quando morre um soldado. A guerra só acaba quando morrem todos os inimigos. A guerra continua. O plano de Deus não vai mudar. Apesar do povo reclamar a Moisés, apesar de Moisés reclamar a Deus, Deus não mudou. Deus não mudou o plano dele. Deus continua trabalhando porque Deus não erra. O plano de Deus é perfeito. Mas pastor, mas tem os açoites, tem e haverá. E haverá. E por que haverá açoites? Porque esse mundo não quer o nosso Deus. Esse mundo rejeita o nosso Deus. E nós que aceitamos a Cristo, abrimos mão do mundo para viver em Cristo, estamos lutando contra esta corrente do mundo. Isto é real. Então, eu pergunto, Jesus foi preparar lugar e nos deu um paraíso, mas nesse caminho, até chegar ao paraíso, haverá açoites. Haverá açoites. E isso não muda o plano de Deus. Apesar de nós sermos açoitados, Deus continua sendo Deus. O projeto de Deus continua o mesmo. Entenda, igreja. Entenda. Uma vez, há 1 ano atrás, 2 anos, não sei, eu trouxe uma reflexão e eu estava pensando, falei, Deus, mas não é isso que eu ia falar, mas vamos lá. Hoje nem tanto, mas quem já serviu o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, quem já serviu as Forças Armadas, e se os mais antigos vão saber do que eu estou falando. Quando a gente ia para a Força Armada como recruta, a gente ia tremendo de medo. Por quê?
Porque eles falavam o seguinte, que o soldado passa por situações que você não tinha coragem de passar, deixa você com fome dias e dias, solta um frango vivo para ver o que você faz com o frango, e passa pelo barro, e passa pela água, e dorme tudo molhado, e não tem condições, fica no meio do mato parecendo bicho, e passa pela cerca, pula barreiras, e era assim um sofrimento muito grande. E algumas pessoas até questionavam, isso não é humano. E aí, um dia, refletindo, eu comecei a pensar o seguinte: se a função do exército, das forças armadas, é nos preparar para uma guerra, eles têm que fazer com a gente em tempos de paz uma simulação como se fosse no tempo da guerra. Por quê? Na guerra não tem padaria, não tem mercado, não tem farmácia, não tem banheiro, não tem água, você tem que beber o que tem. E então, se você durante a época de paz não viver uma situação semelhante disso, quando houver uma guerra, você estará preparado? De forma nenhuma. Aquele que não tem um bom preparo da época de guerra, como que se sai numa guerra? É o primeiro a morrer, porque não está preparado. Às vezes, as pessoas vivem de mentiras. Você chega para um filho e fala: filho, você se formou, agora eu vou mandar você para a Europa, você vai chegar lá e vai ser tudo bom, porque é um país europeu, você vai ganhar em euros, e lá todo mundo é educado, existe um respeito, e aí o jovem vai todo feliz para a Europa, com os dinheiro no bolso, chega lá, começa a sofrer discriminação, começa a não ter dinheiro para pagar, o emprego não é dado porque ele não tem os direitos, a pessoa começa a viver um inferno e fala: pai, o senhor falou que ia ser tudo bom, eu estou deprimido aqui. Por quê? O pai errou, o pai não fez um preparo para a guerra. Agora, se o pai diz: filho, você vai para um país diferente, outros costumes, outros idiomas, o custo de vida é caro, lá eles não têm mais Deus, abandonaram a Deus, então você vai ter que ficar firme para chegar lá, vai ter lutas, filho, mas vai em fé, ora a Deus, esteja com Deus, porque você vai vencer. Então esse filho foi bem preparado para ir para lá. Qual é melhor? Você dizer que vai ser tudo bom, chega lá, não é tudo bom? Ou você dizer: vai preparado para a guerra, se você encontrar uma situação favorável, amém, mas você foi preparado para enfrentar o pior. Não é isso, certo? É ou não é? Pois o nosso Jesus, ele fez isso, ele nos preparou para a guerra, mas vieram algumas pessoas de deturpar o evangelho de Jesus, dizendo que tudo é vitória, que tudo é bom, quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus não passa pelo fogo. Usaram expressões fora de contexto bíblico para dizer um evangelho barato, um evangelho de mentira. E agora chega a época da guerra, o que está acontecendo? Os crentes estão perdidos, não foram bem preparados para a guerra, não foram bem preparados para o evangelho. Pregaram-se outros evangelhos. Um evangelho onde a pessoa não pode passar pela luta, não pode sofrer, o crente não pode ficar doente, o crente não pode perder o emprego, o crente não pode passar nada, tudo é vitória. Interpretação, exegese, não exegese. Porque dentro da Bíblia, o Senhor nos preparou para o deserto. Jesus fez questão de nos preparar para o deserto. Porque Jesus não foi aceito por este mundo, igreja. Ora, se Jesus, sem pecado, misericordioso, amoroso, sábio, não foi aceito por este mundo, eu e você vamos ser? Pastor, tudo bem, estou entendendo, mas esse contexto não tem nada a ver com coronavírus. Tadinho. O diabo dormiu então. O diabo não tem mais força. Pois a nossa maior guerra não é contra o mundo, é contra Satanás. A nossa maior guerra é espiritual, não é física. Isso está na Bíblia.
Então, o que acontece? Temos que nos preparar, igreja, para a nossa libertação. Nós temos que nos preparar para a nossa libertação. Jesus disse: eu estou indo preparar lugar para libertar o meu povo. E pôr o meu povo num lugar onde eu estiver, vós estareis também. Um lugar maravilhoso. Agora uma pergunta. Há um caminho? Há um deserto? Você está disposto a entrar no exército de Cristo? Mas pastor, e se eu morrer? Qual o problema? Jesus pregou. Se não fosse Jesus que tivesse prego, irmãos, que nós devemos amar a Cristo mais do que tudo nesta vida. Que nós devemos não se preocupar se perder essa vida, porque essa vida aqui vai passar de qualquer jeito, se ele não tocar a trombeta. Jesus nos ensinou, no mundo haverá tribulação, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Veja, o projeto de Deus não vai mudar. Não é porque nós passaremos alguns açoites que o projeto de Cristo vai mudar. O projeto de Deus é maior do que a nossa vida. Abra em 1 Pedro, no capítulo 4, Pedro foi uma pessoa muito parecida comigo e com você. Pedro era uma pessoa durona, questionadora, até de difícil relacionamento. Pedro não foi fácil. Quando Jesus disse que ele seria amarrado e levado onde ele não queria, né? Ele olha para João lá, né? Que todo mundo falava que Jesus amava mais a João do que os outros. Aí aquele lá, o que vai acontecer com ele? Jesus falou assim: o que você tem a ver com a vida dele? Cuida da tua. Se eu quero que ele viva, que te importas? Esse é o Pedro. E vamos ver o que Pedro nos fala. Marque na sua Bíblia, 1 Pedro 4,12. Veja que interessante. Eu vou ler devagar para você anotar na sua Bíblia. Veja bem, Pedro falando: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. As pessoas estavam preocupadas porque eles estavam assim: oh meu Deus, está vindo aí uma tribulação sobre a gente. E Pedro fala assim: ai, qual é a novidade? O que está errado? Aonde vocês não entenderam? Que parte foi do evangelho que vocês não entenderam? Vocês estão estranhando porque tem tribulação? Pedro fala: não estou entendendo, igreja. Qual o problema? Mas, Pedro fala: alegrai-vos no fato de que, igreja? Serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis com alegria. Vamos traduzir isto mais ainda para o português. O que é que Pedro está falando? Se eu e você passarmos por tribulação, açoites, e se nós formos mortos ainda pela nossa consciência com Cristo, oh, aleluia, sabe por quê? Cristo padeceu, foi açoitado, e eu também estou sendo açoitado pelo amor de Deus, oh, aleluia. Pedro está falando: alegre-se de sofrer por causa de Jesus. Pedro está falando claramente, por isso Jesus dizia: abra os ouvidos, quem tem ouvido, abra os olhos. Se eu sofrer por causa do evangelho, aleluia!
Parece que a turma não lê a palavra de Deus. Parece que arrancam as folhas da Bíblia. Por isso, eu chamo as pessoas para estudar. Vamos continuar. Continua no 14, olha. Se pelo nome de Cristo sois o quê? Vituperados. Veja isso no dicionário. O que mais? Bem-aventurados sois. Ah, pastor, mas não quero isso não. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! Sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Não é pouco. O Espírito da glória de Deus. Oh, aleluia! Que mais nós merecemos para ter o Espírito da glória de Deus sobre nós? Que mais? Aleluia! Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. O que Pedro está falando? Oh, meu Deus! Pedro está falando o seguinte, queridos, vamos imaginar que Jesus ainda vai demorar 1000 anos. Você vai ficar para a semente? Eu vou ficar para a semente? É uma realidade a passagem desta vida. Então o que Pedro está falando? Que na hora que eu e você morrermos, que nesta hora o nosso estado seja não como malfeitor, mas como cristão, confiante em Deus. Morrer você e eu vamos morrer, se Jesus não voltar antes. Então que a nossa morte seja para a glória de Deus. É o que ele está falando. Porque, aí, mais outra coisa, meu Deus, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Pedro está falando o seguinte, se nós que amamos a Deus, a Cristo, se nós que fazemos a obra de Deus, se nós que oramos, lemos a palavra, entregamos a nossa adoração a Deus, se nós que dizimamos e ofertamos, se nós que temos a alegria de colocar lá no Face sobre Deus, no Zap, se nós que apanhamos, nós estamos felizes por servir a Deus, se nós que amamos a Cristo, vamos passar uma dureza, uma tribulação, Pedro está perguntando, se nós passamos pelo sacrifício, se dói, o que vai ser daqueles que não estão em Jesus? Pedro está comparando o seguinte, se a nossa luta, o nosso sacrifício é grande, se dói em nós, que somos de Deus, Pedro fala, e o que então vai ser? O que Pedro está falando? Quem não tem Cristo vai sofrer uma coisa que não dá para descrever. Não dá para contar o que vai sofrer quem não tiver Jesus Cristo. Pedro está falando isso. Se Deus, que é bom, que é justo, que é misericordioso, permite que eu e você sejamos massacrados. E Deus permite. Deus permite. É só olhar a perseguição cristã no mundo. E Pedro está falando, se Deus permite que eu e você sejamos sacrificados, o que vai acontecer com quem não tem Deus? Pensa! Quer mais um exemplo? Se Deus, que é bom, grande, santo, misericordioso, justo, santo, permitiu que o filho dele fosse traspassado, crucificado, cuspido, o filho,
sem pecado. Se Deus permitiu que Jesus passasse o que ele passou, se ele permite que eu e você passemos por lutas, Pedro está perguntando o que vai ser da nossa casa, dos nossos parentes que não têm Jesus, o que vai ser dessas pessoas arrogantes? O que vai ser? É melhor morrer em Cristo, muito melhor morrer pela glória de Deus. E ele diz, se nós que somos justos, apenas se salva, se o nosso triunfo é apenas salvar, se nós servimos a Cristo apenas para não se perecer, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Pedro começa a viajar um pouco, ele começa a falar, nossa, quando Deus fizer o juízo que ele falou que vai fazer, meu Deus, onde vai estar o ímpio e o pecador? Você pode imaginar isso? Se nós sofremos, onde vai estar essas pessoas? Qual vai ser a situação deles? Que coisa terrível! Que coisa terrível! Que coisa medronhosa, medonha! Que coisa! Portanto, Pedro finaliza, portanto, aguarde, o que ele diz? Também, os que padecem, o quê? Segundo o quê? A vontade de Deus? Os que padecem, segundo a vontade de Deus? É isso que você leu? É isso que está escrito na sua Bíblia? O que significa isso? O que significa isso? E se Deus quiser que eu morra, tudo bem. Tudo bem. Os que padecem segundo a vontade de Deus, Senhor, eu quero viver. Eu quero pregar o Evangelho. Mas se o Senhor quiser me levar, tudo bem. O Senhor é Deus? Lembra de Estevão? Estava pregando maravilhosamente. Estava pregando maravilhosamente. Novo. Deus permitiu. Se é da vontade de Deus, tudo bem. Por amor a Cristo. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus. Qual é a nossa parte? Encomende-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Como Estevão, Senhor, recebe-me, se é a tua vontade. Deus, se é a tua vontade que eu sofra, que eu padeça, entrego minha alma em tuas mãos. Entrego minha alma em tuas mãos. Eu quero viver muito, mas se é da vontade de Deus, entrego minha alma nas mãos do Senhor. Porque estar nas mãos de Deus é muito melhor do que estar nas mãos deste mundo. Estar nas mãos de Deus é maravilhoso. Então, queridos, qual é a palavra que eu tenho para você? Seja fiel a Cristo. Seja fiel a Deus. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Sejamos fiéis a Deus. Lembra do povo na travessia do deserto. Perdas há, mas o projeto de Deus não para. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. As pessoas duvidavam. Será que Deus vai nos colocar em Canaã mesmo? Tem tantos inimigos, tem tanta luta. Mas você viu, Deus prometeu a Canaã para o povo quando? Você vê lá para Abraão, lá atrás, nem existia povo ainda.
Deus falou, vou dar uma terra a Canaã, uma terra que mana leite e mel. Nem existia povo. Depois ficaram 400 anos no Egito. Deus cumpriu, não cumpriu? Cumpriu. Deus cumpre toda a tua palavra. Nenhuma palavra cai por terra de Deus. Ele cumpriu. O que é que Jesus disse? Eu vou preparar lugar e vou vir buscar minha igreja. Deus vai cumprir a palavra cabalmente. Deus cumpre toda a palavra. Eu não tenho dúvidas de que Jesus vem nos buscar. Eu não tenho dúvida nenhuma que Ele tem preparado para nós um lugar maravilhoso. Mas, se eu morrer pelo caminho, o que vai acontecer? Eu morri pelo caminho, tentando levar minha família junto comigo. Eu morri pelo caminho, tentando levar as ovelhas deste ministério junto comigo. Eu morri pelo caminho, tentando mostrar para quem não serve a Jesus em Pirassununga que eu estou indo para Canaã celestial. Se eu morrer pelo caminho, eu morri pregando a palavra de Deus. Eu morri dizimando, ofertando, para que o reino de Deus prevalecesse nesta terra. Se eu morrer pelo caminho, eu morri mostrando que o único caminho do homem é Jesus Cristo. Se eu morrer pelo caminho, eu vou glorificar a Deus. Porque eu creio nas promessas de Deus e nenhuma delas falha. Jesus me preparou. Eu sei que não é fácil, mas eu tive um bom mestre, Jesus Cristo. E Ele me ensinou tudo o que eu tenho que fazer. E o que Ele me ensinou, eu tenho passado para a igreja desde que eu me tornei um pastor. A palavra genuína, nós temos pregado. Se você pegar a pregação, desde que eu comecei, a palavra é a mesma. Os tempos são outros. Talvez quem ouviu lá atrás não deu atenção, como talvez dê hoje. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo. Existem 3 grupos de pessoas. Um grupo de pessoa é assim. O marido chega para a esposa, né, ou vice-versa, e fala assim, bem, arruma a casa porque está vindo visitante, de última hora. Aí, o que você vai? Esconde tudo, né? Joga a sujeira embaixo do tapete, arruma um vasinho, fecha a porta do quarto, não deixa entrar. Por quê? Foi avisado de última hora que estava vindo visitante. Então, a pessoa arruma a casa para a visita ver a sala, né? Existe um grupo de pessoas que pensam assim, não, eu tenho que manter minha casa arrumada sempre, porque qualquer hora pode vir alguém. E qualquer hora que vier, vai encontrar minha casa limpinha. Né? E existe um terceiro grupo de pessoas que pensa assim, olha, tua casa está bagunçada, vai vir gente, fala, deixa bagunçado, não estou nem aí, não vou mexer, não, eu tenho muito mais coisa para fazer. Então a pessoa sabe que vai vir gente, mas não arruma. Eu estava pensando nisso em empresa, né? Empresa também é assim. Tem um tipo de pessoa que trabalha assim, né? Um grupo de pessoas. Olha, arruma a empresa porque o chefe vai vir hoje. Aí começa a arrumar a máquina, põe óleo, o diretor vai vir, arruma tudo. Quando o diretor vai embora, continua tudo igual. Mas existe aquele que prega a seguinte cultura, olha, nós não vamos arrumar a empresa ou a casa só porque o diretor vai vir. Não, isso é cultura, tem que manter limpo, arrumado todos os dias. Prevenção tem que manter. E existe também aquele grupo de funcionários que fala, olha, o diretor vai vir aí hoje. Ah, deixa vir, estou nem aí. Deixa aí. Não vou correr por causa dele, né? Então existem 3 tipos de pessoas. Jesus Cristo disse o seguinte,
que o mordomo bom e fiel é aquele que trabalha na obra de Deus, preparando, arrumando a sua casa, independente do tempo. A qualquer momento, ele está com a casa dele arrumada. Por isso ele disse, vigiai e orai, todos sempre. Porque eu vou vir como um ladrão da noite. Eu não vou avisar, eu vou vir a qualquer hora. Para quê? Para que você esteja com a tua casa arrumada toda a hora. Se ele quiser arrebatar a igreja agora, eu tenho que estar preparado. Existem esses 3 tipos de pessoas. E você que está ouvindo, eu pergunto para você, qual é o tipo de pessoa que é você? Tua casa está pronta? Está preparada? Se Jesus vier agora, você está pronto? Ou você é daqueles que ouve a palavra de Deus e não quer nem saber? Vai continuar do seu jeito. Esse é um outro tipo. Mas também eu tenho certeza que há pessoas que é o terceiro tipo. Está com a casa bagunçada, desarrumada. Mas eu creio que você vai ouvir a palavra de Deus e vai arrumar a tua casa. Por isso, volte para o Senhor Jesus. Agora mesmo, nesse momento aí na tua casa, eu convido você a orar comigo. Maravilhoso Deus, tua palavra é verdadeira, real e cada vez mais, Senhor, ela se cumpre cabalmente sobre a terra. Meu Deus, eu creio que tudo que o Brasil está passando, o mundo está passando, é profético, está na tua palavra. E é óbvio, Senhor, que na hora que o Senhor arrebatar a igreja, a situação da terra estará nos piores momentos da sua existência. Isto também está escrito. Senhor, eu creio que nós estamos vivendo um momento de muita tribulação em toda a terra, Senhor. Eu não sei quanto tempo o Senhor vai vir, mas todos os sinais já foram cumpridos. Meu Deus, eu não quis acreditar na tua palavra, mas diante de tudo que está acontecendo, eu agora compreendo que a salvação não vem do homem, não vem do político, não vem de governadores, porque eles não têm condições de arrumar o mundo, mas eu creio que o Senhor vai fazer uma vida nova para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, meu Deus, eu te peço, perdoa os meus pecados, perdoa, Pai, a minha casa está toda suja e bagunçada, mas a partir de agora eu recebo teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e a partir de agora quero meditar em tua palavra e te adorar até a vinda de Jesus Cristo. Meu Deus, essa pessoa que orou, eu peço ao Senhor, toca, Deus, toca em cada coração, trabalha em cada vida, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Geraldo, eu vou pedir para o senhor fazer o fechamento, e o presidente pediu para nós orarmos, né? Nós estamos em jejum, algumas pessoas criticam, quando nós obedecemos um chamado do presidente para orar, não é porque nós somos submissos ao presidente, não. Porque se o presidente chamar a gente para adorar Jesus, nós vamos adorar, porque está na Bíblia. Se o presidente chamar a gente para dizimar, nós vamos dizimar, porque está na Bíblia. Se o presidente pedir para jejuar e por Deus do céu, nós vamos fazer isso, porque está na Bíblia. Tudo que o presidente ou qualquer autoridade pedir, que é a palavra de Deus, é como se fosse o próprio Jesus falando, porque quem fala da palavra é como se fosse Jesus, a palavra não muda. Então, pastor, fique à vontade, pode entregar, orar, fazer o que o senhor deseja. Amém. Queridos, convido você a orar conosco, para que tudo que nesta manhã, neste dia, está sendo proposto, seja do agrado do nosso Deus. E eu creio que nós estamos caminhando no caminho que foi proposto ao nosso coração, o caminho que foi proposto às nossas autoridades. Nós temos mais é que clamar a Deus mesmo. Jejuar, clamar, orar, porque só Ele pode, com seu grande poder, mudar a sorte do teu povo. Nosso Deus e Pai, então agora, nesse momento, Senhor, nós oramos a Ti, pedindo, Senhor, que o Senhor, meu Pai, entre com as Tuas providências, Senhor, sobre a vida de cada filho, sobre a saúde de cada ser humano, meu Deus. Tanto, Senhor, aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, como no mundo todo. Meu Deus, há pessoas sofrendo, há pessoas morrendo, mas o Senhor é Deus e o Senhor tem propósito em todas as coisas.
Nós cremos, Pai, que a tua permissão, Senhor, está dada. Mas também cremos, Senhor, que o Senhor, com apenas uma palavra, pode, Senhor, parar, fazer, Senhor, com que mude a sorte desta nação e de todo mundo. Eu te glorifico e te exalto, em nome de Jesus. Amém, irmão? Que assim seja. Convido você a orar comigo também pelo livro de oração, que nós vamos estar agora orando. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome e pedimos, meu Deus, que o Senhor entre com a sua providência, Senhor, e atenda, Pai, as orações que aqui estão sendo pedidas. Sim, meu Deus, nós não sabemos, mas o Senhor conhece todas as coisas. Então nós, Pai, entramos agora, Senhor, juntos, clamando, Pai, para que seja feita a tua vontade na vida de cada filho e cada filha. E que o Senhor interceda, Pai, entre, Pai, com as tuas providências, para que todos os pedidos possam ser atendidos, Pai, segundo a tua santa vontade. Amém. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Glória a Deus. Tenha um bom domingo. Deus abençoe em nome de Jesus.